A paz do Senhor a todos. Estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 23 do Evangelho de Mateus e faremos a leitura de um texto para falar em um tema: troque o fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. O versículo de número 4 vai dizer o seguinte, no capítulo 23: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, um momento de oração para o coração se preparar diante do Senhor, tanto para ministrar quanto para ser ministrado. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, abrimos agora o nosso coração e também nossos lábios diante do Teu altar. Adoramos o Senhor porque o Senhor é Deus, reconhecemos a Tua bondade e agradecemos porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para sempre. Que neste momento, Senhor, o Espírito Santo tenha liberdade para agir em meu coração, enquanto ministro essa palavra, e no coração de todo aquele que ouve, para que, ministrado pelo Senhor, seja alcançado pela Tua graça, de acordo com o Teu plano e a Tua vontade. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou ler novamente na CF, diz: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Esse texto está falando a respeito dos escribas e dos fariseus, mas o objeto da ministração desta noite não é falso profeta, falso pregador, como foi na reunião anterior. Queremos falar a respeito de fardo pesado. Aqui Jesus está falando que esses homens, fariseus, escribas, tinham esse costume de colocar um fardo pesado demais e difícil de carregar no ombro dos outros, uma tarefa que eles mesmos não estavam dispostos a ajudar, suportar, mas ensinavam ser dever e obrigação dos seus seguidores, dos seus ouvintes. Há alguns versículos da Bíblia Sagrada, como em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, onde Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Geralmente, esse texto tem sido usado como um instrumento de evangelização para pregar o Evangelho, aquela pessoa que ainda não conhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador, certamente carregando um fardo pesado, e Jesus faz a proposta, geralmente pregação para pessoas não cristãs. Sei que estou pregando para a maioria cristã, porque esta reunião é em substituição, essa pregação é em substituição à reunião de sábado que fazemos na igreja. Sei que parte de nossa denominação está ouvindo a ministração agora, se não neste momento que está sendo apresentada, vem depois. A primeira ministração que nós fizemos, a princípio não teve tanta audiência, a pessoa não parou tanto, mas já está em mais de 300 pessoas que fizeram a sua visualização. Então, não sei se vou ministrar somente para membros da igreja ou se outras pessoas também vão ouvir essa ministração. Só que o objetivo nesse momento não é tanto alcançar um coração que ainda não conhece Jesus. É lógico que se você não conhece Jesus, esse texto é coerente. Já preguei uma mensagem com o título 3 passos para o descanso da alma, usando somente o versículo 28, 29 e 30 de Mateus. Aqui tem realmente 3 passos para aquele que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas quero falar um pouco sobre fardo pesado e difícil de carregar, que
tem sido colocado sobre os ombros dos cristãos, daqueles que já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Vou usar aqui apenas 2 exemplos. É claro que existem muitas outras coisas que podem ser colocadas nesses termos, mas antes de colocar aqui o primeiro tipo de fardo, eu vou falar de 2 tipos de fardo: o fardo pesado, e depois eu vou falar do fardo leve. E vou colocar o segundo exemplo, o fardo pesado e também do fardo leve. Mas antes de fazer isso, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3, na linguagem NVI, diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, primeiro Jesus está dizendo que o fardo dele é leve, o fardo dele não é pesado. E agora, João está dizendo que os mandamentos do Senhor não são pesados, tá? O primeiro fardo pesado que tem sido colocado sobre os ombros dos cristãos, eu vou colocar aqui: o fardo pesado da intercessão, tá? O fardo pesado da intercessão. E vou falar sobre um específico, um fardo que tem sido apresentado e alguns chegam a usá-lo realmente como o tema: pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Eu não gosto desta fala, porque no meu entendimento, todo o preço que tinha que ser pago já foi pago lá na cruz do Calvário. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Tudo aquilo que Deus exige de mim, de fato, é uma honra obedecer, é uma honra cumprir, como o próprio Jesus disse, é um fardo leve, tá? Então vamos lá. Existem pessoas sofrendo demasiadamente por carregar o peso que nunca foi colocado por Deus sobre os ombros de um cristão. Não existe nenhum versículo. Então olha só, a intercessão, o primeiro é esse que eu vou colocar aqui: a intercessão pela salvação de uma pessoa específica. Então é isso que estou falando aqui, sobre o fardo pesado da intercessão, a intercessão pela salvação de uma pessoa específica. Existem pessoas sofrendo demasiadamente por carregar o peso que nunca foi colocado por Deus sobre os ombros de um cristão. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que um crente deva pedir a Deus para que ele salve uma pessoa. O único texto que dá a entender que fosse prática da igreja do primeiro século é Romanos 10, versículo 1. Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então você pega esse versículo aqui, dá a entender que Paulo fizesse oração quanto à salvação dos judeus. Mesmo assim, não se trata de oração específica pedindo para Deus salvar uma pessoa em Israel. Então veja só, ele está dizendo pelo povo de Israel, ele está falando sobre o desejo do coração dele da salvação de Israel e que ele coloque em oração isso diante do Senhor. Ele não está dizendo: eu tenho feito constante oração a Deus pedindo que tal israelita seja salvo. Não tem. Outro texto que é muito usado é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver em vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o vosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então, porque está escrito que Deus é bom, isso é bom para Deus, e que Deus quer que todos venham a ser salvos, então se interpreta que o que está dizendo aqui é que nós deveremos orar
por todas as pessoas para que elas sejam salvas. Também esse texto não diz que a salvação das autoridades depende do nosso pedido para que sejam salvos. Outro texto muito usado pelos defensores deste peso é o episódio de Abraão intercedendo por Ló. No entanto, Abraão não pediu para Deus salvar Ló. Para Pedro, o apóstolo, ele já era salvo antes mesmo da intercessão de Abraão. Então, um texto que passa um peso de intercessão, você precisa interceder para que essa pessoa se salve. Você tem que orar para que essa pessoa seja salva. Usam o texto de Abraão, que Abraão está intercedendo por Ló e Deus vai lá livrá-lo. Mas a compreensão de Pedro de fato Ló já era salvo. Veja só a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 7 ao 8, ele diz assim: livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, o que Deus fez em resposta à intercessão de Abraão foi livrar Ló de ser destruído com os moradores. Veja só, Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquela cidade em que Ló habitara. Não se trata de alguém que era condenado ao inferno e que foi livre pela intercessão de Abraão. Então veja só, é mais ou menos assim, eu fico tentando imaginar como ficaria essa ideia, esse pensamento em relação a Deus, né? Eu tenho uma pessoa que ainda não é salva, uma pessoa que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e como os defensores dessa teoria de que eu preciso carregar um peso de intercessão, porque uma pessoa não será salva a menos que eu venha interceder por ela, e então eu resolvo que de agora em diante, na minha oração, eu vou usar como exemplo a minha esposa, né? Está aqui fazendo a filmagem. A minha esposa não é salva, né? Ela é salva, creio que seja, é o que percebo ao longo da caminhada, mas só a título de exemplo, ela ainda não é salva, né? E eu quero pedir a Deus pela salvação da minha esposa. Ela é uma ímpia que está indo para o inferno, e eu quero assumir o peso da intercessão e colocar nos meus ombros a responsabilidade da salvação da minha esposa nos meus ombros. Quero fazer isso, porque alguém diz que o ministério da intercessão deve abarcar esse peso. Então Deus está lá em cima no céu e eu estou aqui embaixo. Eu me ajoelho e eu vou falar com Deus agora. Eu digo assim: Deus, eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. E Ele olha e fala: meu filho, o que você tem para pedir? Né? Eu digo: Senhor, eu quero pedir ao Senhor que salve a minha esposa Sandra. Aí ele pensa assim e fala: então, meu filho, para falar a verdade, eu não estava querendo salvar ela não. Ela ia para o inferno, ela estava condenada ao inferno, e de fato, quer saber? Mas como você me pediu, já que você fez uma oração, eu vou quebrar o seu galho então, e vou salvá-la, porque você intercedeu por ela, você pediu para que ela fosse salva, então eu vou salvar. Isso significa que de fato o meu coração é melhor do que o coração de Deus, né? Eu quero a salvação da minha esposa, mas Deus não quer. Então eu faço um pedido para que Deus faça alguma coisa que Ele não faria a menos que eu tivesse feito uma oração. Não existe isso na Bíblia. Não existe na Bíblia uma informação de que alguém que iria para o inferno, alguém que iria se perder, alguém que simplesmente está condenado, vai alcançar a salvação porque eu assumi um peso de intercessão. Isso não tem na Bíblia Sagrada. Em nenhum lugar eu não encontrei nenhum texto da Bíblia Sagrada, e por mais que se distorcer, não existe este peso. A responsabilidade pela salvação das pessoas não é minha. Esse não é um peso meu. Eu não posso salvar uma pessoa e a minha oração não é capaz de fazer com que uma pessoa que fosse se perder venha a se salvar. Eu não creio nisso.
Aí o grande problema é que as pessoas que falam a respeito disso não usam os textos da Bíblia Sagrada, eles não usam a Bíblia como exemplo, eles usam experiência pessoal. Tem a experiência que um missionário contou, eu não vou citar o nome dele, talvez você tenha ouvido, em um país, se não me engano, acho que é na Argentina, eu não me lembro se é ou não, que estaria um missionário passando por ali e andando pelas ruas, o Espírito Santo tenha dito para ele: vai até tal rua, até tal casa. Ele foi, apertou a campainha e saiu uma mulher. Se tratava de uma mulher que Deus tinha chamado ela para ser missionária, mas ela ficou o tempo todo protelando e não quis ser missionária. Então o Espírito Santo mandou ele falar para ela o seguinte: por tua causa 500.000 almas irão ao inferno. E virou as costas e saiu. Aquela mulher morreu naquele mesmo dia. Quando eu ouvi isso, ouvi um missionário falar a respeito disso, fico assustado. É mais ou menos o seguinte: 500.000 pessoas que iriam se salvar se perderam porque aquela missionária não fez o trabalho dela. Olha só, que justiça que Deus tem realmente, né? Deus é tão justo, é tão maravilhoso, que Ele envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e coloca a responsabilidade de 500.000 pessoas que foi para o inferno na conta de uma mísera missionária que se deu ao caso de dizer não para o chamado. Queridos, eu não posso acreditar numa história dessa, por mais comovente e assustadora que ela seja. Eu não acredito que Deus condenaria 500.000 pessoas ao inferno porque alguém tenha se negado a fazer um trabalho. Eu acredito na intercessão, mas eu não acredito que haja um peso tão grande na vida de uma pessoa semelhante. Eu ficaria aqui falando o restante do tempo, vai muito rápido, só a respeito disso, né? Ah, mas tem lá, eu te dei por atalaia a casa de Israel, e você, se não avisar a pessoa, e se essa pessoa, né, Ezequiel capítulo 3, versículo 16, e eu te coloquei como atalaia, se você avisar a pessoa, e se a pessoa não atendeu o teu aviso, então essa pessoa morreu, você não tem culpa nisso. Mas se você não avisar, o sangue da tua mão eu requererei. Tem gente que tem coragem de pregar que a responsabilidade daquele profeta é pela alma daquelas pessoas, que é mais ou menos o seguinte: Deus me mandou pregar que se eu não fizer o trabalho que eu tenho que fazer, simplesmente eu vou perder a minha salvação por isso. Não, Deus não está falando isso nem com aquele profeta, muito embora o ministério de profeta seja diferente, como pregamos na última ministração que fizemos aqui. O ministério do profeta na antiga aliança é diferente do ministério do profeta na nova aliança. Mesmo aquele profeta, Deus estava dizendo o seguinte: se você, inclusive olho por olho e dente por dente, é culpa, estou mandando você fazer, a função de profeta é esta. Se você não avisar que há um tropeço de morte para este homem, ele vai morrer, mas eu vou cobrar de você, ou seja, você vai morrer também, mais ou menos isso. Tem algumas versões que dizem, inclusive, isso. Se você avisar e se ele não atender, pelo menos você não vai morrer, isso que ele está dizendo. É mais ou menos isso. É uma missão, é outra história, mas não tem nada a ver com a salvação da pessoa. Não está dizendo que se essa pessoa for para o inferno, você também vai para o inferno. Não é isso. Não é isso que Deus fala nem para aquele profeta, não tem isso na Bíblia Sagrada. Então deixa eu falar sobre o fardo leve da intercessão. Então eu falei sobre o fardo pesado da intercessão pela salvação de uma alma. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação à salvação? Eu acredito na intercessão, mas não em um fardo pesado. Veja só, quanto ao assunto à intercessão, pela salvação de almas, deveríamos nos lembrar que os mandamentos do Senhor não são pesados e que o seu fardo é leve. Lucas 10, versículo 2, Jesus diz assim, e dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então Jesus dá uma olhada e vê que tem muita gente para ser evangelizada, tem muita gente para ser alcançada pela palavra. E ele vai dizer isso aos seus discípulos: olha, é muita gente, muito trabalho a ser feito, pouca gente fazendo o trabalho. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Então, se a ideia
é a minha intercessão em relação à salvação, Jesus está orientando que tipo de oração eu devo fazer. Senhor Deus, levanta pregadores, levanta missionários, levanta, envia homens, ó Deus, levanta, assim como Jesus nos orientou, levanta pregadores da tua palavra, porque a seara continua sendo grande e os obreiros continuam sendo poucos. Veja só, Efésios 6, versículo 18 e 19, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Isso é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós deveríamos fazer todos os tipos de oração, e ele está pedindo oração por ele. E eu aproveito para pedir oração por mim. Como eu disse, a primeira ministração que fiz já tem mais de 300 visualizações. O que você pode fazer em relação à salvação das pessoas? Orar para que Deus levante pregadores. E você pode até ser um desses. E se você é um desses, ou se você quer orar por alguém que Deus levantou para pregar, como Paulo está dizendo, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra que seja capaz, olha só, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, se a ideia é salvar almas, eu oro para Deus enviar obreiros, eu oro para que Deus use o pregador, eu oro para que Deus levante mais pregadores, e se sou eu o pregador, para que Deus me dê palavras, e peço oração para que a palavra que está sendo ministrada seja pelo Espírito Santo, a fim de que a pessoa que está ouvindo esta palavra possa ser alcançada pelo poder do Espírito Santo na palavra que está sendo pregada. É o que o apóstolo está dizendo. Atos 4, versículo 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o que estamos falando? Estamos falando sobre salvação de almas. Estamos falando sobre o papel do intercessor na salvação. Não é você escolher essa pessoa aqui, não é salva, eu quero que ela seja salva e eu peço, Deus salve. Primeiro que não é você que escolhe a pessoa, é Deus que escolhe. Então você vai orar para que Deus envie pregadores. E se você quer ser um pregador, diga como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é através da pregação do Evangelho, é por ouvir a palavra de Deus, crer com o coração e confessar com os lábios. O próprio Paulo vai falar a respeito disso na mesma carta aos Romanos. E aqui está dizendo que o que eles pediram quando os apóstolos foram presos, eles vêm e fazem esta oração. Eles não estão pedindo para parar as dificuldades, para parar as crises. Ele está dizendo, quero, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia na palavra. E quando eles pediram, o Espírito Santo veio, a unção veio, e eles anunciavam o Evangelho com toda a ousadia. E Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Assim é que acontecia a conversão na igreja do primeiro século. Eles pediam a Deus a ousadia para pregar, os apóstolos pediam a oração para que pudesse fazer a pregação pelo Espírito Santo, os cristãos intercediam pelos pregadores e serviam a Deus da melhor maneira possível. E à medida que eles iam servindo a Deus com toda a alegria do coração, não com um fardo pesado, com um peso difícil de carregar, mas com o prazer de servir a Deus, a Bíblia Sagrada diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que havia de se salvar, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe por quê, querido? Porque quando você acha
que tem a responsabilidade pela salvação de uma pessoa, primeiro, você retira a prerrogativa de Deus. Você ignora a soberania de Deus. Você ignora que o Senhor é soberano. Ele sabe quem é a pessoa que há de se salvar. Ele conhece os que são seus. Ele sabe muito bem aquele que Ele mesmo vai alcançar. Então, veja só, a oração que você pode e deve fazer é em favor do ministério, é em favor da pregação do Evangelho, é em favor do trabalho do reino de Deus. Então, quero salvação, eu prego a palavra de Deus. Eu quero interceder pela salvação de almas, eu peço que Deus use os pregadores, eu oro pelo meu pastor, eu oro pelo evangelista, eu oro pelo pregador. Tá? E se eu mesmo quero ser pregador, oro para que Deus me use enquanto eu estou pregando. E apesar de estar falando para cristãos, se tiver alguém que não é cristão me ouvindo, eu oro para que Deus use esta palavra que estou ministrando agora, para que você aceite Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque só Deus pode abrir os olhos das pessoas. E se tem alguém me ouvindo e que é cristão de verdade, que eu acredito que é a maioria, porque um dia Deus fez um milagre na sua vida, tá bom? Fez um milagre quando você ouviu o Evangelho. Então veja só, eu vou falar de um outro fardo. Eu vou falar agora do fardo pesado da batalha espiritual. Parece a mesma coisa. Fardo pesado da batalha espiritual. Vou ler 2 versículos, de olho no relógio, não vou estender tanto essa ministração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Outro versículo, porque, Efésios 6,12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A conjunção desses e outros textos tem gerado sérios problemas para alguns crentes dos dias atuais. Eles entendem que uma vez que o responsável pela cegueira espiritual é o diabo e que a salvação das almas é fardo que eles têm que carregar, a única maneira de resolver o problema é dirigir suas orações ao diabo diretamente, ordenando que ele solte as almas. Você já ouviu muito isso? E talvez eu esteja falando com alguém que está fazendo exatamente isso. O versículo diz que foi o Deus deste século que cegou o entendimento dessas pessoas que não querem se converter. E você, como um intercessor, voltando lá no primeiro fardo, o fardo pesado da intercessão, resolve assumir esse segundo fardo pesado, que é o fardo da batalha espiritual. Você sabe que essa pessoa está cega porque o diabo está cegando essa pessoa. E ao invés de falar com Deus nas suas orações, você começa agora a tomar parte do seu tempo de oração para, ao invés de falar com Deus, falar com o diabo. Talvez eu esteja falando com um crente que tem falado mais com o diabo do que com Deus. Ele começa a sua oração e às vezes, para piorar a situação, ele está de joelho, ele dobra o seu joelho, dali a pouco mal percebe ele que ele esteja de joelho diante do próprio Satanás. E ele esteja dizendo: Satanás, solta o fulano, solta ele em nome de Jesus, abra os olhos dele, solta ele em nome de Jesus. Eu não encontro nenhum lugar na Bíblia Sagrada mandando fazer isso. Eu não encontro. Mas o fardo pesado da batalha espiritual tem levado pessoas a acreditar que esse seja um fardo que devam carregar. Não estou dizendo que não haja uma batalha espiritual e que não tenhamos que enfrentar demônios na evangelização. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou pregando contra a batalha espiritual e também não estou pregando contra a intercessão. Eu estou pregando contra um fardo pesado e difícil de carregar,
que algumas pessoas colocam sobre os ombros dos outros. E essas pessoas, muitas vezes, não estão interessadas nem mesmo em ajudar. De vez em quando você ouve um desses batalhadores aí, você vê que o camarada foi parar na cadeia, porque estava com estupro, você vê e fala, por quê? Porque assumiu um fardo que não era dele para começar. Só é preciso cuidado para não fazer de nossa vida de oração um fardo pesado e difícil de carregar. Nem todo cristão tem condições de aventurar a dizer a demônios ou ao próprio diabo que solte as almas em nome de Jesus. De fato, nem sei se algum cristão está autorizado a fazê-lo. Não encontro nenhum discípulo de Jesus fazendo isso. Vejo eles expulsando demônios de pessoas possessas, como já fiz muitas e muitas vezes. Nunca estive diante de uma pessoa possessa a contragosto, uma pessoa possessa que não queria estar possessa, que continuasse possessa. Sempre expulsei os demônios. No entanto, minha vida de oração não tem uma parte onde eu falo com demônios. Eu não me dirijo a eles eu só me dirijo a eles quando se colocam na contramão ou quando o Espírito Santo de Deus me orienta a fazê-lo. Eu não estou te dizendo que se o Espírito Santo de Deus te mostrar que tem um demônio agindo na vida do seu marido, ou na vida de um parente seu, ou na vida de alguém por quem você está orando, que você não deve expulsá-lo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não deve simplesmente, por achar que é o demônio que cega as pessoas, simplesmente pegar um fardo pesado de batalha espiritual e começar a fazer de parte da sua oração um desafio ao inferno. Aliás, eu já orei com pessoas que me preocupavam. Metade da oração dessas pessoas era dirigida a demônios. Solta demônio, e solta demônio, entrega demônio em nome de Jesus. Espera aí, eu estou para falar com Deus ou para falar com o diabo? Está entendendo o que está ouvindo? Sim ou não? Então preste atenção naquilo que você está fazendo. E agora eu vou falar para você sobre o fardo leve de batalha espiritual. Eu creio em batalha espiritual. Creio também na intercessão no que diz respeito à salvação. Já expliquei de que maneira. Tá? Veja o que é o fardo leve da batalha espiritual. Lucas 10, versículos 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, todo o poder do diabo, e nada vos fará dano algum. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Está vendo que é leve aqui? Que é leve aqui é que Jesus está dizendo, eu te dou poder. A autoridade está na sua vida, o demônio não tem parte na sua vida. Você pode pisar serpentes e escorpiões em meu nome, mas não ponha nisso a sua concentração e nem a sua alegria. Concentre-se no fato de que você é filho de Deus, de que o seu nome está escrito no livro da vida. O fardo leve da batalha espiritual também diz que temos o poder para expulsar demônios, mas nosso foco e motivo de alegria deve ser a certeza de nossa salvação. Algumas aventuras sob fardo pesado e difícil de carregar têm feito alguns crentes duvidarem de sua própria salvação. São pessoas que começam a interceder pela salvação de alguém e depois simplesmente não acontece. E essas pessoas começam a pensar, meu Deus, eu intercedo tanto e o milagre não acontece. Outras pessoas começam a desafiar o próprio demônio a respeito da... Tem que entregar, tem alguém fazendo ligação desse celular. Me perdoe eu fazer a interrupção aqui, mas é necessário. O que acontece? As pessoas se envolvem tanto com espíritos enganadores e com trevas, que essas pessoas,
elas não são capazes de dar continuidade a isso, porque esse fardo é pesado e difícil de carregar. Mateus 16, versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Isso é leve. Que fardo leve é esse? Saber que Deus colocou poder para que eu possa pisar serpentes e escorpiões. Que fardo leve é este? Saber que sim, pelo poder do nome de Jesus, como cristão que eu sou, posso sim expulsar demônios. O que mais é fardo leve? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O mesmo texto que vai dizer que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as forças do inferno, contra as trevas, que aqui nesse texto vai falar a respeito disso. Ele inicia dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estamos falando do quê? Estamos falando de uma parceria. Estamos falando de um mover pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Fortalecer-se no Senhor. Todo tipo de batalha que eu tiver que enfrentar, toda luta que eu tiver que enfrentar, todo demônio que eu tiver que expulsar, não tem nada a ver com um fardo pesado de batalha espiritual. Não existe peso nenhum em batalha espiritual. Por quê? Primeiro, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus me salvou. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sou um cristão. Deus me deu poder para pisar serpentes e escorpiões. O que mais? Eu tenho no Senhor e na força do poder do Senhor condições de fazer este enfrentamento. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí é que ele vai dizer: por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com ousadia. Então veja só, não estamos falando de algo meu, não estamos falando de um peso para as minhas costas, estamos falando de um trabalho, um fardo que é leve. Não é difícil cumprir os mandamentos do Senhor, não é difícil fazer a vontade de Deus, desde que a gente coloque o que é de Deus no controle de Deus. O que só Deus pode fazer, na mão de Deus. Eu não posso salvar uma pessoa, querido. Eu não posso. Só Deus pode salvar uma pessoa. Não é porque eu orei ou deixei de orar. Veja só, eu vou orar porque Deus colocou no meu coração, porque Deus abriu a janela do céu para que eu pudesse orar, mas não dizendo que Deus seja obrigado a fazer alguma coisa porque eu fiz uma oração. Não, pelo contrário, eu faço oração porque sei que Deus quer conversar comigo a respeito. Mas no plano de salvação, a soberania de Deus é intocável. Só o Senhor pode fazer isto. Você não tem a responsabilidade de salvar ninguém e de condenar ninguém. Não tem, de jeito nenhum. Você tem que pregar o Evangelho, você tem que buscar o Senhor, tem que lutar contra os demônios. Se ele se levantar contra você, manda embora em nome de Jesus. Se levantou na sua casa, manda embora em nome de Jesus. Se levantou contra a igreja, manda embora em nome de Jesus.
Tem uma pessoa possessa que quer ser liberta e chamou você, não precisa chamar o pastor, não, pode você mesmo lá e dizer: sai dele ou sai dela em nome de Jesus, porque o demônio tem que sair. Eu não estou dizendo que o demônio deva deitar e rolar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem fardos pesados e difíceis de carregar, que pessoas estão se aventurando a trazer para a sua responsabilidade e não dão conta de fazer isso, tá? Então, não estou condenando quem faça batalha espiritual. Mas tem a experiência de tal pessoa que começou a orar. É um problema das pessoas que estão fazendo batalha espiritual do jeito que eles acreditam que é e do jeito que eles ensinam que é. Deixa eu dizer para você, Deus quer me usar, Deus quer usar você, mas Ele não precisa de mim, querido, Ele não precisa de você, tá? Eu fecho com João Batista, que diz assim: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas olha só, se estes se calarem, as pedras clamarão. Deus é muito bom em me usar. Olha só, sou um bom pregador? Eu não sou um bom pregador. Mas o pastor se formou em direito e estudou. Eu acho que pregava melhor antes de me formar advogado, tá? Não tem a ver com beleza da fala, não tem a ver com retórica, não tem a ver com hermenêutica, com homilética, não tem nada a ver com isso. Fala-se muito em técnica hoje, em tecnologia. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a vontade soberana de Deus. E pode ter certeza absoluta que nenhum daqueles que Deus escreveu no livro dele, que está no coração de Deus, antes da fundação do mundo, se perderá. Deus não perderá nenhum dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Esta é a pregação, espero que você tenha entendido, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor colocou este tema em meu coração, e eu coloquei esse título: o fardo, trocar o fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Não importa se tiver que enfrentar espíritos do inferno, isto será leve se eu estiver fazendo do teu jeito e se estiver voltado para a tua presença. Ó Senhor, se o Senhor quiser me usar para ganhar almas, isso não será pesado, porque não sou eu que vou ganhar as almas. Eu vou pregar, eu vou ministrar a tua palavra, mas eu não tenho poder para transformar a vida das pessoas. Ó Senhor, se o Senhor quiser usar essa ministração, eu estou agora, vou subir ela para o YouTube. Até quem não é crente pode ouvir essa ministração. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use. Quero fazer esta oração, quero oferecer este momento, me oferecer como um vaso, como instrumentalidade da tua graça, para que o Senhor, com esta ministração, ajude a aliviar o fardo e o peso de pessoas que estejam assumindo coisas que não é para eles, coisas que o Senhor não chamou para fazer e que o Senhor não mandou fazer. Deus, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos possam sentir o prazer do Evangelho, o prazer de te servir, o quanto é leve andar contigo, como é maravilhoso fazer a tua vontade, a alegria de ser um cristão, porque quando estivermos, meu Deus, no auge do verdadeiro cristianismo, vivendo com toda a alegria, esta graça, meu Deus, que foi derramada, esta graça que nos alcançou, graça imerecida, fruto da cruz, fruto do mérito conquistado pelo derramamento até a última gota do sangue de Jesus Cristo. Quando cada um de nós, Senhor, nos deixarmos envolver totalmente por esta graça, Senhor, de fato, nem muita pregação se precisará fazer, porque, meu Deus, o Espírito do Senhor há de mostrar através da alegria de ser cristão de cada crente. Não que vive uma vida, alguém olha e fala: para ser crente desse jeito, eu prefiro continuar do jeito que eu sou, porque não tem alegria da salvação, não tem alívio, vive um fardo pesado demais. Senhor, ajude, em nome de Jesus Cristo, que a ministração desta noite retire um peso que o Senhor nunca colocou no coração dos teus filhos, nos ombros dos teus filhos, para que eles se sintam chamados para um alívio, para um fardo leve, para um jugo suave, em nome do Senhor Jesus, porque este é o verdadeiro cristianismo. Amém.